Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. É 1h. As notícias com Miguel Pina Andrade. O secretário-geral do PS diz que se até sexta-feira os alunos não tiverem as notas dos exames nacionais, o partido vai avançar para uma comissão parlamentar de inquérito. A garantia é deixada por José Luís Carneiro, que insiste nas críticas ao governo nesta polémica da correção dos exames nacionais. O secretário-geral do PS diz que o futuro de milhares de jovens está em risco e que está exposta à incapacidade do governo em gerir o processo da correção dos exames. O ministro da Educação garantiu que sexta-feira as notas vão estar disponíveis. Por agora, José Luís Carneiro diz que essa data limite para evitar uma comissão de inquérito. Se na sexta-feira houver falhas e se mantenham as falhas, é muito provável que a nossa decisão, ouvirei os órgãos do Partido Socialista, vou ouvi-los, aliás, no decurso das próximas horas, quer o Secretariado Nacional, quer a Comissão Política Nacional, é provável que o PS venha a acompanhar a iniciativa de uma comissão de inquérito. José Luís Carneiro, que diz que tem recebido muitas queixas de professores, acusa o Ministro da Educação de querer atirar a responsabilidade para os docentes. Já sobre o Luís Neves, o líder socialista, diz que o Ministro da Administração Interna deve explicações aos portugueses. Em causa a polémica em torno do monte do Ministro em São Teotónio, em Odmira. O Ministro da Administração Interna divulgou as faturas das obras, mas continua sem mostrar os comprovativos de pagamento, situação que leva José Luís Carneiro a pedir mais explicações. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe da importância do escrutínio democrático para quem desempenha funções de natureza política e da importância que tem esclarecer todas as questões que há a esclarecer. É isso que eu espero que ele venha a fazer. A exigência de José Luís Carneiro a Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, em que entrevista à CNN. Apesar dos problemas com a correção dos exames nacionais, Hugo Soares defende que o método de classificação digital é uma mudança positiva, tanto para os professores como para os alunos. Hugo Soares está em defesa do Ministério da Educação. O líder parlamentar do PSD afirma que a grande maioria dos professores está a favor desta mudança. A esmagadora maioria das pessoas estão de acordo. Esta é uma mudança que eu não tenho dúvida é boa para o sistema educativo, para os alunos. É mais justa, mais equitativa e é melhor para os professores, como de resto, repito, os professores consideram. Sobre o Ministro da Educação ter afirmado que o método devia ter sido introduzido de forma gradual, Hugo Soares admite as dificuldades, mas reforça que é uma transformação para melhor. Quando se faz uma transformação desta monta, deste tamanho, há sempre dificuldades. Sim, nem tudo correu bem. Sim, estamos a mudar para melhor. Eu tenho dito, quero aqui repetir. Ouça, se fosse para deixar tudo na mesma, deixem governar o Partido Socialista, são ótimos nisso. Nós viemos mesmo para mudar. As mudanças têm resistências, como disse o Sr. Primeiro-Ministro? Claro que têm. Trazem dificuldades, trazem. Eu ainda não vi ninguém dizer no espaço público que esta mudança é para pior. Hugo Soares, em entrevista à SIC Notícias sobre os problemas na classificação digital dos exames nacionais, o Ministério da Educação garante que as notas dos exames vão ser publicadas na sexta-feira, dia em que está marcado um debate de urgência sobre este assunto no Parlamento. O antigo líder do PSD, Rui Rio, acusou o atual governo de não ter coragem nem vontade para fazer reformas que considera urgentes, desde logo no sistema político e na justiça. O antigo presidente dos sociais-democratas esteve numa conferência em Bragança sobre reformar o regime e o retrato da crise do regime democrático. Aos jornalistas, Rui Rio afirma que a classe política não faz reformas porque tem medo de ir contra os interesses instalados. Muito difícil fazer reformas e os próprios classe política, chamemos-lhe assim, não gosto muito de dizer desta maneira, mas enfim, não tem tido a vontade e a coragem de as fazer. Não tem tido coragem porque tem medo também de fazer essas reformas e de mexer com interesses instalados.
Porque quando se mexe com interesses instalados, obviamente que há tumultos e há problemas, porque os benefícios de uma reforma aparecem uns anos depois, mas a contestação aparece logo no momento. A verdade é que as coisas se vão desatualizando. E é por isso que, pelas coisas se irem desatualizando, o que defende Rui Rio, e é por isso que o antigo presidente do PSD defende reformas urgentes no sistema político, na justiça e também no próprio Estado. É fundamental uma reforma do sistema político, é absolutamente vital uma reforma da justiça, é fundamental, e é fundamental uma reforma do Estado, seja na vertente da forma como gerimos o Estado e os organismos públicos, que cada vez funcionam pior, seja na forma como governamos o Estado, ou seja, muito centralizado, precisando nós de descentralizar, de desconcentrar, quiçá até de regionalizar, mas pelo menos descentralizar, desconcentrar. Rui Rio que diz que o medo de fazer reformas não é apenas deste governo, também será dos próximos, e acusou o Ministério Público e a Polícia Judiciária de não estarem a fazer o suficiente para combater a corrupção. O governador do Banco de Portugal recusa que o crescimento económico do país tenha sido um milagre. Em entrevista ao Observador, Álvaro Santos Pereira lembra que o crescimento da economia portuguesa foi alcançado depois de um período complicado e que antes da crise financeira o país teve quase 20 anos, quase sem crescer, para manter a tendência. Álvaro Santos Pereira diz que são necessárias reformas e coragem para as pôr em prática. O governador do Banco de Portugal diz que um crescimento de cerca de 2% deve ser considerado como moderado e que é sinal de melhoria. Ainda assim, contém os entusiasmos e recusa falar de milagres. Antes da crise financeira, nós tínhamos quase 20 anos, quase sem crescer, crescer bem abaixo de 1%, e isso levou-nos onde nos levou. Nós, neste momento, com crescimentos de cerca de 2%, crescimentos totais, estamos a falar de uma economia que claramente está bem melhor do que estava nos anos após termos aderido ao euro, não é? Portanto, e esses anos até à crise financeira e um pouco depois. Quer isso dizer que somos um milagre económico? Não, não somos. Nós estamos com uma economia a crescer de uma forma moderada. Nós precisamos crescer mais. Para crescermos mais, precisamos de reformas. Nesta entrevista ao Observador, Álvaro Santos Pereira diz ainda que o novo debate sobre a reforma laboral não seria negativo e assegura que não é o único a pedir flexibilidade. Eu já há muitos anos que defendo isso, e aliás a OCDE faz a mesma coisa, e vários bancos centrais falam sobre esta matéria. Eu defendo um modelo de flexi-segurança, ou seja, eu defendo que tem que haver maior flexibilidade, mas protegendo mais o trabalhador, ou seja, dá-se mais flexibilidade no posto de trabalho, mas protege mais o trabalhador. É isto que foi feito há uns anos atrás, há mais de 20 anos, na Suécia, na Dinamarca e outros países. Álvaro Santos Pereira, o governador de Portugal, em entrevista ao Sob Escuta da Rádio Observador, é a manchete a esta hora no site do Observador. André Ventura quer que o Primeiro-Ministro se pronuncie sobre a conduta do Ministro da Administração Interna. O líder do Chega diz que Luís Montenegro tem medo do Ministro da Administração Interna. Em causa estão as alegadas ameaças proferidas por Luís Neves no Parlamento. O líder do Chega vai reunir-se com os órgãos nacionais do Chega para decidir o que fazer em relação ao caso. André Ventura quer ouvir Luís Montenegro sobre a conduta de Luís Neves, que considera ser inaceitável, mas para já resiste a pedir a demissão do Ministro. Também não percebo o incómodo do Primeiro-Ministro em falar disto, porque parece que o Primeiro-Ministro tem medo de falar do Ministro da Administração Interna. E isso é inaceitável para o país. O que temos hoje diante de nós é um Primeiro-Ministro e um líder do PS que têm medo de falar de uma determinada personalidade, mesmo quando essa personalidade ou essa tutela exige escrutínio. Se depois disto e com isto o Ministro está em condições de continuar ou não. Acho que primeiro o Primeiro-Ministro tem que fazer essa avaliação, mas tem que começar por querer fazê-la. André Ventura pretende ter um encontro com o Primeiro-Ministro para abordar o caso e depois disso vai levar a questão aos órgãos nacionais do partido. Declarações de André Ventura à saída da audiência ao Presidente da República no Palácio de Belém. No Médio Oriente, os Estados Unidos lançaram uma segunda vaga de bombardeamentos contra o Irão, naquele que é o quinto dia de ataques que visam as capacidades militares iranianas.
que, segundo Washington, estão a ser utilizadas para ameaçar os navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos adiantou que a ofensiva começou às 8 da noite desta quarta-feira, hora de Lisboa. Os bombardeamentos visam degradar a capacidade de Teherão de comprometer a navegação no Estreito. Os ataques norte-americanos fazem parte de uma ofensiva retomada no passado fim de semana, depois do presidente norte-americano Donald Trump ter terminado o cessar-fogo com Teherão. Ainda tempo para o Mundial de Futebol. A Argentina está de novo na final. Venceu a Inglaterra por 2-1. Neste jogo da meia-final, a Inglaterra marcou primeiro por Gordon, mas aos 85 e aos 92 minutos, Enzo Fernandes e Lautaro Martínez fizeram a reviravolta no marcador, ambos assistidos por Lionel Messi. A final do Campeonato do Mundo está marcada para domingo, às 8 da noite. É o ponto final nesta edição da 1 da manhã. Estou de volta para atualizar a informação à 1h30. Até já.